Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Sejam todos bem-vindos. E vamos dar continuidade ainda falando sobre a pintura no estilo autorretratos, né? Como a gente vinha falando anteriormente. Hoje eu trouxe algumas figuras importantíssimas que são referência quando se fala da linguagem visual, especificamente, né, o gênero do autorretrato, que é um assunto, um tema bem extenso. Espero que vocês estejam se identificando com esse tipo de pintura, esse gênero, e que vocês se identifiquem também, tenham interesse de produzir o autorretrato de vocês. Então, pessoal, duas figuras importantíssimas, não só eles, mas como outros, que durante muitos anos desenvolveram esse gênero de pintura, né, o autorretrato. Essas duas figuras é, eles desenvolveram a técnica do autorretrato, porém, diferentemente de outros, eles trouxeram a iluminação e as cores, né? A partir dos tons que eles utilizaram, conseguiram aproximar o autorretrato, né? Principalmente para a realidade. Que aí a gente tem Rembrandt, que é um holandês. Ele pintou por mais de 90 anos, né, durante toda a sua vida. Rembrandt, ele desenvolveu autorretratos e veio, né, também representar, né, se representar não só um período, mas aí de diferentes idades. Ele consegue trazer várias essas expressões faciais, desde de felicidade, tristeza, e todas essas expressões ele conseguiu desenvolver a partir de técnicas. Tanto o Rembrandt como Durek, né? Ele também trouxe, que é exatamente essa primeira imagem, que ela se encontra no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, enquanto a de Rembrandt se encontra em Amsterdã, né, na Holanda. Então, esses dois artistas que trouxeram vários gêneros do autorretrato, eles desenvolveram várias técnicas de pintura a partir dessa iluminação, a partir das cores que ele utilizou, aproximou demais essas pinturas para a realidade. E também as próprias expressões que eles conseguiram dar, né, ao seu retrato. Então, o artista, né, vamos falar primeiramente um pouquinho mais sobre Durek, no caso. Ele é um artista que desenvolveu, né, várias obras, né, de arte e estilos. E alguns críticos da arte classificam ele como um artista gótico, né? E é interessante porque esse artista, diferentemente de outros, ele trouxe algumas técnicas de pintura. Ele desenvolveu não só a pintura, mas ele também ele desenhava e ele conseguiu desenvolver várias artes, né, na madeira e no metal. Então, para alguns críticos, ele era considerado um artista que dominava várias técnicas, tá? Ele vinha, dentro da sua obra de arte, ele vinha desenvolver uma valorização, principalmente, né, de figuras humanas,
essas figuras humanas, ele trazia várias representações de sentimentos de acordo com suas imagens, ou seja, a partir da sua pintura, ele conseguia trazer essas expressões que demonstravam algum tipo de sentimento. Durek também, ele, para alguns críticos, né, da arte, o classificava como um gravurista, né, do Renascimento alemão. Então, o período do Renascimento foi um período de grande desenvolvimento na arte, e aí ele é classificado exatamente dentro desses estilos artísticos, tá? Outro clássico que a gente não pode deixar de falar é Vicente Van Gogh, né? Van Gogh, desculpe. Vicente Van Gogh, ele é outro artista muito importante que também desenvolveu um pouco desse gênero e desenvolveu várias, né, pinturas, e entre essas pinturas dele, ele destacou muito a questão do autorretrato. Também gostava de utilizar vários tons, né? Esses tons que acabavam de uma certa forma dando uma grande visibilidade, geravam uma intensa vibração visual e também os tons, né? Ele utilizava geralmente contrastes por meio de fortes pinceladas para ficar exatamente dessa forma que vocês estão vendo na imagem. Esse autorretrato, né, como é chamado, autorretrato com chapéu de feltro, é uma pintura do ano de 1887, também, né, é óleo sobre tela, e aí você percebe que através desses tons contrastantes que ele traz para pintura, ele consegue expressar, tá? Uma expressão no rosto, veja o brilho que ele traz para a imagem. E Van Gogh, ele é um clássico, ele é um dos artistas, né, mais conhecido e mais importantes, porque ele se enquadra em várias classificações da pintura. É muito triste a vida, se vocês tiverem interesse em pesquisar um pouco mais sobre a obra dele, como bem extensa, e também a vida dele, porque esse artista, ele não teve um reconhecimento, tá? Ele não teve um reconhecimento em vida diante de toda a produção, né, que ele contribuiu demais para a arte. Então, não vivia em uma situação financeira favorável, né? Ele teve pouco também se sabe sobre a vida íntima dele, porém não tinha muitas amizades, ele era uma pessoa muito reservada, tinha uma aproximação muito forte ao seu irmão, porque era uma pessoa importante na sua vida, inclusive que o ajudava financeiramente. E o que a gente traz desse artista que está tão bem classificado na pintura, ele não teve esse reconhecimento em vida, né? Só veio, assim como muitos artistas, só depois de sua morte é que veio de fato a sua valorização, né? Outra, assim como outros, né? A gente sabe que quando se fala nesse gênero autorretrato, a gente tem aí muitas produções. A própria Tarsila do Amaral, quando a gente for trabalhar modernismo, eu vou falar só sobre Tarsila do Amaral, mas eu não podia de jeito nenhum falar de autorretrato e não ter uma citação de Frida Kahlo, né? Frida Kahlo é uma pintora mexicana, né, do século XX, e também é uma referência tanto para, né, vários gêneros da arte,
mas principalmente surrealismo, embora que Frida, pelo fato de ser uma figura extremamente polêmica, tá? Uma figura muito importante quando se fala, é uma referência, né, da arte no México. Ela não se via enquanto e suas obras enquanto surrealista. E ela dizia, né, que não pintava sonhos, mas sua própria realidade. Ou seja, muito da obra de Frida faz parte da vida dela, tá? Da vida íntima, da vida pessoal dela, porque a gente pode ter em outros momentos uma aula para falar mais sobre Frida. Frida Kahlo, ela teve uma vida muito sofrida, né? Cheia de muitas polêmicas até a sua morte, que eu não tenho como adentrar agora sobre a vida dela, por conta do tempo mesmo, mas aí muito do que ela passou, ela conseguiu retratar na arte, tá? Alguns episódios de sua vida, de suas percas, de sofrimento, ela retratou na arte. Esse autorretrato que vocês estão vendo aí é chamado de autorretrato com um colar de espinhos, né? Assim como ela via uma vida com muitos espinhos, cheia de amores e não amores, né? E solidão. Então, galerinha, chegamos mais ao fim de uma aula. Eu quero agradecer a vocês por um momento de interação, de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouco sobre esse gênero da pintura do autorretrato. E até a próxima. Fiquem com Deus.